Olá, nós estamos aqui com a professora doutora Maria Célia Passetti, docente da Universidade Estadual de Maringá, e nós vamos falar um pouco sobre análise do discurso. Professora, qual que é a definição de discurso para análise do discurso? Você pode falar um pouco da área da análise do discurso para nós? Então, o discurso passou a ser um objeto novo para a linguística, né? Que até determinado ponto da sua evolução, ela foi até o limite da frase, vamos dizer assim, né? O discurso surge quando você percebe que o sentido, né, ele vai além da frase, que ele precisa de outras coisas. Então, o Michel Pechet, que é o teórico com o qual eu trabalho, ele, na verdade, não é bem um linguista, né? Sim. Mas ele funda essa disciplina em meados da década de 60 e 70 do século passado, na França, naquele borbulhão das revoluções de maio de 68, dali para frente. Então, a gente vê o surgimento do discurso como um objeto novo que articula basicamente três áreas, né? O materialismo histórico, né? A psicanálise e a linguística. Ocorre que Pechet, sendo mais um filósofo e trabalhando não no campo da linguagem estritamente, né? Ele começa trabalhando num laboratório de psicologia, na área de ciências sociais, né? Eles estão vendo muito a questão do político. Havia uma emergência das questões políticas naquela época, né? Então, a questão da ideologia, que começa lá da influência do Louis Althusser em Pechet, né? Só que Pechet faz uma releitura da ideologia de Althusser, não é? Sim. E ele analisa que a ideologia não é uma coisa vaga, assim, só ideias soltas no ar. Ela se materializa. E onde que ela se materializa? Na linguagem, no discurso. E o discurso, por sua vez, a grande semiose é realmente a língua, né? Ela traduz os outros sistemas semióticos. Então, aí entra a linguística. E aí tem toda uma complexidade de você entender que a linguística naquela época, as teorias linguísticas naquela época, estavam mal começando a entrar aí nas teorias da enunciação, nos atos de fala. Então, o Pechet resolve, muito pragmaticamente, né, assim, ter contato com linguistas, com outras áreas, né? Por isso que a AD tem sempre esse caráter, a AD, enquanto análise do discurso, né, se todo mundo sabe. Ela tem um caráter interdisciplinar. Sim. Que já começa lá no seu fundador, no Michel Pechet, né? Que filósofo, teve contato com Thierry Review, com Catherine Fuchs, com outros linguistas que vão ajudar a questionar, né? O que é o maior livro dele, que é o Semântica e Discurso do Pechet, é um grande questionamento à obviedade, né? A teoria lógica, a semântica lógico-formal, as evidências da língua. Então, ele procura ver o discurso como efeito de sentidos entre interlocutores, né? Esses efeitos de sentidos vão depender, então, de um jogo imaginário, porque aí é que entra a questão da ideologia. Então, o acesso ao real, ao mundo, não é feito diretamente, né? É a relação imaginária que o sujeito tem com o mundo. Então, a ideologia, para análise do discurso, é uma categoria fundante, pelo menos a análise de discurso do tipo com a qual eu trabalho. Sim. A gente entende que o indivíduo só se torna sujeito de discurso, né, a partir do momento que ele é interpelado por alguma ideologia. E realmente esse processo de interpelação, ou alguns traduzem como assujeitamento do sujeito, é uma questão bastante complexa na análise de discurso, e quando a gente tenta discutir isso com os alunos, é uma hora de muito embate, porque, em geral, a gente vem do modelo cartesiano, positivista, né? E a gente acha que é dono do dizer, que é se nosso. eu digo uma frase, um enunciado, ele saiu de mim. Não, eu sou apenas um suporte, né? Os discursos passam por mim, né? Então, quando você nasceu, Tamires, né? Quando você que me ouve nasceu, o mundo já estava aí, já tinha uma série de coisas postas, né? Então, o sujeito, ele entra nesse mundo todo. Então, antes dele falar, ele já é falado. Antes que o sujeito diga eu e fale qualquer coisa e seja sujeito de discurso, ele já é falado pela mãe, pelo pai, pela religião, por um monte de coisas, né? Então, esse momento de interpelação do sujeito é um momento muito significativo, porque, como diz a Eni Orlandi, que foi a grande
divulgadora da análise do discurso no Brasil, a ideologia, ela nos constitui em sujeito de discurso. A gente só entende o que é sujeito de discurso quando a gente diferencia do sujeito empírico de fala. Sim. De fala não, do sujeito que é comum, né? Porque o sujeito, para você falar qualquer coisa, abrir a boca e ser um ser do discurso, você não faz isso como indivíduo. Você faz isso de um lugar social. Eu agora estou falando aqui para vocês no lugar de professora, doutora, pesquisadora da área de linguística. Não estou falando como eu falo com meu filho, como mãe, né? Sim. De outras posições sujeito com as quais eu poderia estar falando, né? Então, a gente só se torna sujeito de discurso quando você se filia a uma determinada ideologia que vem com uma rede de sentidos que se materializa em discursos, né? Então, você se identifica com aquilo, aquilo bate em você, faz sentido, então você reproduz aquilo, mas você não tem ilusão que você está reproduzindo, você acha que você é a origem. Então, qual é a eficácia da ideologia, gente? Uma ideologia ela só é eficaz quando você está tão assujeitada a ela que você se acha origem. Ou seja, por exemplo, vamos pegar o discurso homofóbico. Ele bate em mim e volta. Eu não consigo lidar com a homofobia. Eu acho que a gente deve aceitar as pessoas, né? Então, esse discurso Sim. de ódio que está tendo hoje entre direita e esquerda no país, essa coisa, eu não consigo assimilar esse discurso. Ele bate em mim e eu não aceito. Então, eu não reproduzo. Eu não sou sujeito desse discurso homofóbico, nem desse discurso de ódio, porque eu não acredito nisso. Então, eu não sou interpelada, ele não faz sentido para mim. Certo? Então, para você ser sujeito de discurso e sair por aí falando e se achando dona de um discurso, você tem que acreditar. O que acontece é que as pessoas hoje não percebem esse processo de interpelação. Então, elas pensam que estão falando da mente delas, mas estão dizendo o que a Veja disse, o que a Globo disse, né? Esses discursos os discursos que circulam e que ela não percebe que fala nela, né? Sim. E que ela reproduz como se fosse seu. Então, quando a gente aprende isso, a gente começa... depois que você entra para a análise do discurso, ela é uma disciplina apaixonante, gente. Porque você entra para a análise do discurso e você começa a questionar tudo, a olhar tudo com outros olhos, a ver a questão da interpretação, né? Sim. Mais de perto. Então, no curso de letras, eu ministrava a disciplina de teorias da interpretação, 1 e 2, em que a gente faz esse resgate, né, das teorias semânticas. E o discurso nada mais é do que uma teoria semântica. Porque se a materialidade da ideologia é o discurso, e se o discurso tem a base a língua, então o que o Peixe cria? Uma semântica discursiva, que não tinha até então. Uma semântica em que o contexto não é simplesmente acrescentado, mas ele é constitutivo, ele faz parte, e que a língua não tem essa autonomia toda, que ela pode ter falhas, pode ter equívocos, né? Quantas vezes a gente diz assim para um colega, não tinha intenção de te dizer isso, mas ao dizê-lo, você produz um efeito de sentido. Então, Sim. cabe ao analista de discurso analisar as coisas efetivamente ditas, porque, como diz o Foucault, por que ser enunciado aqui e não outro, no seu lugar, né? Cabe a gente, quanto analista, analisar o que efetivamente foi dito e os efeitos de sentido que isso causa, né? É uma teoria bastante complexa, não é fácil de ser assimilada. Por quê? Porque nós, da área de letras, a gente não tem uma disciplina no nosso curso de filosofia da linguagem, que nos falta no nosso currículo, não é verdade? Sempre falei isso com os alunos. Porque a gente teria que estudar a filosofia da linguagem. Como é que a gente vai estudar toda a evolução das teorias linguísticas, das concepções de sentido, das teorias, sem entender um pouco de filosofia? Se o Peixe era filósofo e precisou da linguística, eu acho que nós, linguistas, precisamos da filosofia. Uma coisa a gente precisa entender. A AD surge na França, né? Final da década de 60, 70, mas no Brasil ela demora a chegar. E por que demora? Porque nós estávamos vivendo a ditadura, gente. Nós estávamos num período de ditadura. Imagina uma disciplina que questiona o político, que questiona a ideologia, num período de ditadura no país. Não é nada fácil. Nada fácil. Então, isso só vai acontecer, começa lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com Carlos Escobar, umas décadas anteriores, é que a Eni Orlandi conhece o Peixe, né? E começa a trabalhar com o Peixe e começa a fazer essa divulgação da análise do discurso aqui no Brasil. Então, a Eni Orlandi, gente, ela teve um papel fundamental.
Primeiro, na tradução, na edição das obras, na divulgação dessa disciplina. E eu acho que é mais importante, ela tira a análise do discurso de um campo mais das ciências sociais e traz a análise do discurso para o campo da linguagem. Então, a gente cria-se aqui no Brasil uma análise de discurso um pouco diferente, porque a gente trabalha, e Neorlandi puxou isso, a análise do discurso como uma disciplina de interpretação. Né? E aí, hoje, no Brasil, quase todos os cursos de letras e programas de pós-graduação têm a disciplina de análise do discurso. E nós temos uma linha muito forte no nosso programa de pós aqui, que trabalha com análise do discurso. E o interessante é que quem faz análise do discurso tem que ser um bom linguista. Tem que saber muito de língua, mas não pode se prender só às questões de língua. Então, por isso que eu falo que fazer análise do discurso é mais difícil. Muito a gente mais tem que ser um abrangente. bom linguista para ter aquele feeling na hora da análise da materialidade, dos modos de formulação, né, daquela rede enunciativa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir além e tem que se dialogar com outras disciplinas, né, e fazer uma ressignificação de tudo aquilo de acordo com o seu objeto de pesquisa e de acordo com o seu objetivo ali na hora. Né? Então, é uma disciplina que exige bastante. O pessoal pensa que é fácil ser analista de discurso, mas não é nada fácil. Né? Eu brinco com os alunos, é uma disciplina difícil, mas muito apaixonante. Né? Quem entra se apaixona. Eu comecei a trabalhar com análise do discurso por iniciativa própria, porque eu fiz mestrado e doutorado ali na Unesp de Assis, em São Paulo, e lá a gente não tinha ninguém especializado. Então, a minha orientadora era mais da análise da conversação, ela pertencia àquele grupo do português falado, a Taliba, aquela turma toda, que até hoje criou-se essa linha mais funcionalista, que a gente tem aqui na universidade também. Então, eu nunca tive uma formação muito verticalizada, como alguns colegas tiveram a oportunidade de ter, eu acho bacana, né? O professor Pedro Navarro é uma das pessoas que eu destaco, porque ele tem essa formação bem verticalizada em discurso. Eu tive uma formação mais que eu chamo de horizontalizada, quer dizer, eu tive semiótica, pragmática, semântica, um monte de teorias, né? E depois que eu me doutorei, né? Praticamente que eu fui, quando voltei para a universidade, que eu comecei a construir a minha carreira em análise do discurso, e escolhi dentro dos campos discursivos, escolhi o político e o mediático, por questões de paixões pessoais mesmo, né? Sim. Eu sempre brinco com os alunos, a gente tem que ter um tesão para coisa, senão a gente não faz nada. Com certeza. Tem que gostar do que faz, e eu sou apaixonada tanto pela mídia como pelas questões políticas. Então, eu enveredei por esses dois campos discursivos, as minhas pesquisas sempre rondaram esses dois campos, e a minha identificação com o Peixe é justamente por causa da questão da ideologia, que eu acho uma categoria fundante na análise do discurso. Ok, então, professora, nós agradecemos. Essa foi a Maria Célia Passetti e até a aula.